Fala, meu irmão. Beleza? Belezinha, e você, como tá? Bem, Deixa eu acender uma luz aqui pra ver se fica melhor. entende aí. Dá pra me enxergar aí ou quer que acende outra? Pô, você tá perfeito, tá sensacional. Tá muito Então bom. tá ótimo. Tá me ouvindo bem aí? Tô sim. E você, tá me ouvindo? Tô sim. Bem tranquilo. Show. Muito bom, meu amigo. Agora, que horas são? Agora 10 horas já? 10:01. Fechou. Estamos no horário. Grande Alisson. Primeiramente, gostaria de te agradecer por ter aceito esse convite. Nós iniciamos um projeto, eu acabei nem falando assim muito hoje com você hoje à tarde, quando a gente fez a reunião. Pessoal, a gente fez uma reunião para fazer a live. Imagina a live que vai ser. Sobre esse projeto de live. Da onde surgiu isso, né? Quando iniciou essas teorias que ia parar, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para contribuir para o fisioterapeuta que ficava em casa, né? Uhum. Eu pensei o que a gente pode fazer com o que nós temos para contribuir para as pessoas terem uma quarentena que nós achávamos que iria ser no máximo 30 dias, né? Um pouco melhor. E a ideia surgiu de fazer lives, webinários, e foram surgindo muitas ideias, porque as lives começaram a ter muito resultado, muito engajamento. Aí surgiu o Meeting, né? Que você faz parte da escola também, do Instituto Físico, que hoje acho que a gente está com mais de 1.000 inscritos no Meeting, né? Então, tomou uma proporção gigantesca. E essas lives acabaram virando uma rotina e uma cobrança minha semanal. Hoje eu acredito que seja a 27ª live em 64 dias. Né? Caramba, velho. Uma live a cada 3 dias praticamente. Teve semana que a gente fez live todos os dias, teve semana que a gente fez uma só, mas é mais 2.500, Renan. Então lá, estamos com 2.500 inscritos no Meeting, meu amigo. Caraca. Então eu te agradeço por fazer parte desse programa, por contribuir, que eu acho que hoje você vai contribuir absurdamente com isso. Eu acho que nosso papo não vai durar só 1 hora, eu acho que a gente vai acabar até indo um pouco além. Então é isso. Eu vou apresentar você de uma forma um pouco rápida, vou me apresentar um Lógico. pouquinho, aí você se apresenta, fica à vontade, tá? Pessoal, para quem Tá não me bom. conhece, meu nome é Felipe Lavarci, sou fisioterapeuta aqui de Bauru, sou professor. Eu e Alisson nos conhecemos faz 15 dias numa reunião de uma das escolas que nós damos aulas, que é a Instituto Físio, um instituto reconhecido nacionalmente pelos cursos de osteopatia. E eu e Alisson somos professores do instituto e nos conhecemos ali nessa reunião. E o Alisson ele tem um conhecimento um pouco mais aprimorado, tem uma expertise um pouco mais avançada em PNL, em inteligência emocional. Então eu fiquei muito interessado em bater um papo com ele. Fiquei muito interessado em trazer alguma coisa nova para vocês. Por quê? Porque nós passamos esses 60 dias falando nas lives que você tem que fazer osteopatia, que você tem que fazer quiropraxia, que você tem que fazer mestrado, que você tem que fazer doutorado, trazendo essas partes técnicas que você vai progredir na carreira, né? Mas no meu breve conhecimento, no meu pequeno conhecimento, eu acredito que é muito além do que você simplesmente ser um bom osteopata, ser um bom fisioterapeuta, ser um bom quiropraxista. Você se desenvolver na carreira precisa de muito mais, né? E o bate-papo que nós tivemos hoje à tarde, né, Alisson, deixou eu mais feliz e mais empolgado ainda para essa live, pois eu sei que vai vir muito conhecimento bom. Meu amigo, fica à vontade, se apresenta, o tempo é seu, fala para o povo aí quem você é, o que você faz e o que te inspira, o que está movendo sua carreira de alguns anos para cá. Bom, boa noite a todo mundo.
Filipão, boa noite. Um puta de um prazer te conhecer aí. Você é um cara, como a gente diz, pau na máquina, né? Faz as coisas acontecerem aí e isso é muito importante. Não importa se é nos dias de hoje, no de ontem ou no futuro. E essa capacidade que você tem, pelo que a gente bateu um papo aí, de conseguir ser bem objetivo e prático e desenvolver as coisas, faz parte do empreendedor de hoje, né? E eu sou fisioterapeuta, me formei em Catanduva, sou de Catanduva, São Paulo. Atualmente eu moro aqui em Goiás, a cidade chama Jataí, sou professor aqui da Federal. Já fui professor lá em Guarapuava, no Paraná também, então eu rodei um pouquinho. E fiz meu mestrado em engenharia biomédica lá em São José dos Campos. E aí, aqui em Jataí, na verdade, eu falo que eu tenho um problema que eu sempre, eu tenho que tomar cuidado para ele não me vencer. Porque tem problema que a gente acaba não resolvendo de vez. E isso vai fazer parte de algumas coisas que a gente vai conversar depois para a gente entender. Porque, assim, eu tenho uma tendência à procrastinação. Não sei se alguém tem aí uma tendência a procrastinar, mas isso é importante a gente entender que não é uma doença. E aí são coisas que a gente acaba driblando. E a procrastinação, às vezes a pessoa pega e fala assim, nossa, né, você procrastina, mas é que às vezes a procrastinação faz bem. E existem os momentos que você pode se permitir ser procrastinador. Só que são momentos, né? Como eu disse, momentos. Eu acho que você não pode ser. Eu acho que até a procrastinação você tem que planejar. Tem que ter aquele momento. E aí, como eu brinco, para você procrastinar, que nem você falou agora, que é exatamente isso, por exemplo, falar assim, ó, esse final de semana não vou fazer nada, né? Aí você estabelece como meta isso. E aí a meta é não fazer nada. Chega na segunda-feira, o que você fez no fim de semana? Nada. Nada. Mas você tinha programado fazer alguma coisa? Não. Nada. É isso aí. Então tá show de bola. Aí a partir do momento que fala assim, não, esse fim de semana eu vou produzir pra caramba. Esse fim de semana vai ser o fim de semana que eu vou tirar o atraso da semana. Aí quando chega na segunda-feira e você não fez nada, aí é só lamento. Aí é aquela semana que você vai passar, eu brinco, é uma procrastinação dupla, né? Você não fez nada no final de semana e vai passar a semana inteira se lamentando que não fez nada no final de semana e não vai fazer nada durante a semana também. Você vai ficar se lamentando em relação a isso. E eu me vi muito nessas situações e aí eu comecei a ouvir falar de um tal de coaching na época. Eu fiz em 2012 esse curso. Não tinha nem aparecido na televisão ainda. Porque falaram que o negócio ajudava a resolver negócio de foco e meta e tal. Eu falei, vamos ver o que é isso, né? Meta eu sabia escrever no papel, só a palavra, mas o significado mesmo, que a gente vai trocar uma ideia depois. Então, me faltou essas ferramentas que eu fui buscar. Eu sempre fui uma pessoa que eu consegui me olhar muito, né? Então, eu sou crítico de mim mesmo, mas de uma maneira saudável de perceber o que me falta para poder ir buscar naquilo que me falta. Não também de ficar me lamentando, nossa, eu não tenho isso, né? Isso é ruim e tal. E aí, depois, com o passar do tempo, o coaching foi muito bom, me ajudou bastante como pessoa. E aí, fiquei mais na parte de docência também. Aí, eu consegui, depois de um tempo, descobrir o tal do PNL. Aí, fui fazer formação em PNL, sou trainer em PNL hoje. Terminei ano passado lá na Argentina a formação. E o PNL é a arte de se comunicar, na verdade. E aí é interessante porque a comunicação é o que eu converso com você e como eu converso comigo mesmo internamente. Porque às vezes eu consigo me comunicar muito bem por fora, mas eu sou muito confuso internamente. E aí eu não consigo me esclarecer. E o segredo para a gente começar a esclarecer algumas coisas é a gente começar a se entender primeiro. Porque a mágica acontece o dia que a gente se entende mais. Quando eu me entendo melhor, eu consigo entender o outro melhor. Porque tem um ruído de informação. Isso, tem um filtro. Eu consigo me comunicar quem fala com a minha língua, né? Eu achei um curso, Alisson. A primeira frase do professor foi assim: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que vocês escutam. Né? Uhum. Então, esse ruído que você falou é justamente as suas experiências vividas que vai fazer com que você tenha percepção de tudo que tem ao seu redor, do que a pessoa fala, das atitudes que a pessoa tem ao você falar com ela. Então,
assim, não te cortando assim, mas já te cortando, cara. Não. Tô à vontade. Eu acho assim que esse caminho é o caminho, é o norte, né? É o começo. E para que as pessoas entendam o que a gente vai fazer aqui hoje, que não vai entrar em psicologia, né? A gente nem pretende fazer, não tem pretensões disso, mas talvez com a minha experiência prática e de leitura, de estudo sobre empreendedorismo, economia e gestão de pessoas, com a sua experiência muito teórica e prática de PNL, de coach, a gente vai conseguir levar para as pessoas que estão assistindo um padrão, pelo menos, não é uma regra, de como a pessoa pode começar a tentar evoluir em sua carreira. Porque a gente vê muitos fisioterapeutas excepcionais, mas que passa anos, você olha para ele está no mesmo lugar que ele estava 5 anos atrás. E você não consegue entender o porquê que esse fisioterapeuta, que era excepcional naquele momento que você convivia com ele, não conseguiu se deslanchar na carreira, né? Eu tenho um exemplo disso, assim, um amigo meu de adolescência, ele é educador físico, é um dos educadores físicos que eu mais admiro, questão de conhecimento, teoria, prática, mas você vê que o cara ele não vai, né? Então, assim, dar continuidade ao que você estava falando agora, era só para deixar claro assim, para as pessoas o grande objetivo dessa live, que provavelmente a gente não vai falar de fisioterapia, a gente vai falar exclusivamente de desenvolvimento de carreira. E isso foge da fisioterapia. Então, um bom fisioterapeuta, para ele ser reconhecido, para ele se desenvolver na carreira, não basta ele ser apenas um bom fisioterapeuta. Desculpa te cortar, é que veio o assunto na cabeça, eu precisava falar. Exatamente isso. E essa tua fala agora me lembrou de uma frase que, para mim, ela me motiva muito em relação a pensar fora da caixa, né? Porque, assim, o segredo, às vezes, é você fazer o diferente. Então, usando um pouco de ferramenta do PNL, do coaching, tem uma frase que eu gosto muito, que o pessoal fala o seguinte, né? Então, eu vou te usar como exemplo, né? Tudo que você fez até hoje, e isso entra em relação a todos os outros que estão escutando a gente também, então eu vou falar você, mas cada um escuta que é para si próprio. Tudo que você fez até hoje te trouxe onde você está hoje, né? Então, assim, fique feliz com isso, porque foram as escolhas que a gente acabou tomando no passado. Então, tudo que a gente fez no passado trouxe a gente aonde a gente está hoje. Você sendo feliz com isso ou não, mas a responsabilidade disso é tua. E aí, você sendo feliz com isso ou não, porque às vezes a felicidade não é assim, se eu sou... porque tem gente que poderia estar muito mais longe de onde está, e às vezes as pessoas admiram ela, mas ela sabe que ela poderia estar além daquilo. Agora, se a pessoa quer ir além disso, né, que é o que tem que chamar a atenção, as pessoas têm que fazer coisa diferente que nunca fez. Porque tudo que a pessoa faz trouxe onde ela está. Você quer ir além? Faz coisa diferente. Porque tudo aquilo que você faz até hoje está te trazendo para o mesmo lugar. E aí entra muito em relação à comunicação interna, porque assim, acaba sendo insano, né? Que é outra parte outra frase que eu gosto muito, né? Que é a definição de insanidade. Definição de insanidade é você fazer as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Aí é onde a pessoa pega e fala assim, profissionalmente ou pessoalmente, nos relacionamentos, seja lá com a família ou com os clientes, né, com os pacientes, a pessoa pega e fala assim, eu já estou cansado, eu vivo falando isso, eu vivo insistindo nisso e a pessoa não faz diferente. Adivinha por que ela não faz diferente, não acontece? Porque você sempre escolhe as mesmas ferramentas para poder usar. O dia que você fizer diferente, bem capaz que vai ter um resultado diferente. Agora, não resolve, né? A pessoa fica insistindo em fazer sempre as mesmas coisas e quer resultado diferente. Não vai ser diferente. Você vai conseguir fazer a mesma coisa, vai ficar no mesmo lugar. As grandes pessoas que mudaram, tipo você, se for pegar a história de cada um, tem um momento de virada, né? Não tem um momento que a pessoa fala assim, olha, então, eu sempre fiz a mesma coisa e um dia deu certo. A pessoa sempre tem uma história e fala assim, um dia aconteceu tal coisa comigo,
eu cansei e resolvi mudar. E aí, a partir desse momento, as coisas aconteceram na minha vida. Todo mundo tem esse dia. Que a pessoa chama de dia D, né? Se for parar para pensar, para analisar, e não que seja uma coisa grandiosa, tipo, não é uma coisa gigante. Não, é uma Às coisa vezes, grandiosa para você. isso. Mas normalmente ninguém percebe. É a percepção sua. É aquele momento que você consegue conversar com você mesmo e entender o que está acontecendo de errado e que você não está avançando nesse degrau. Você entende que você Exatamente. você entende que você é capaz de avançar. Você entende que você é capaz de ir muito mais longe, mas tem alguma coisa bloqueando. E normalmente Isso. esses fatos, esses dias desses, ocorrem após algum acontecimento muito sério, que te deu um baque muito forte e você falou, para, é realmente algum caminho que eu vou ter que mudar, né? Se quiser, puder dividir com você, ou com vocês que estão aí, o meu dia D, eu não consigo precisar exatamente, o Alisson, quando foi e por que foi. Porque foi eu consigo precisar um pouquinho, mas é um pouco forte, um pouco pessoal. Eu tinha uma insegurança muito forte frente a outros profissionais. E eu não entendia a minha importância para esses profissionais. Entende? No momento que eu comecei a entender a minha importância para outros profissionais, eu comecei a me doar mais para eles, em vez de competir com eles. Né? Comecei a trazer todo mundo para perto de mim e comecei a tentar abrir espaço com todas as minhas ideias, meus engajamentos, minhas loucuras que eu tenho, que eu sou a 220, eu sou muito acelerado, e eu comecei a juntar todo mundo para desenvolver projetos e assim não ter mais competências, né? E assim eu consegui excluir essa insegurança minha. E desse ponto de partida que eu tive, que eu acredito que foi em 2014, 2015, minha carreira explodiu. Tanto na área de professor, quanto na área de gestor. Onde foi que eu tive que desenvolver grandes capacidades de gerir pessoas, que era um grande ponto fraco meu, né? Era muito fraco mesmo. Ninguém nasce sabendo isso, né? Mas a partir desse ponto, onde eu percebi a importância que eu estava tendo frente a outros profissionais, eu tinha que largar a mão dessa insegurança de competição e perceber que as pessoas, eu ia crescer muito mais com as pessoas do meu lado do que afastando elas. Mas antes disso, cara, eu sempre pus na minha cabeça uma palavra que chama-se meta, né? Eu lembro claramente, eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um papel e escrever quanto que eu queria ganhar daqui 5 anos, o que eu queria ter daqui 5 anos. Eu virei a página. Aí eu escrevi tudo que eu ia tentar fazer para alcançar aquele salário e para alcançar essas metas físicas, essas metas, por exemplo, eu queria um carro, eu queria uma casa, eu queria estar com minha clínica pronta, eu queria ter terminado meu mestrado, eu queria ter entrado no doutorado, e eu pus todas essas metas num papel. E na folha do lado, eu tentei dissertar uma redação de como eu iria alcançar isso. O que é meta para vocês, para você, o Alisson? Como seria a definição de meta? Assim? Show de bola, isso aí que você falou é um passo além, né? E porque dentro dessa, como falar da maneira mais simples possível, existe uma diferença entre sonho e meta. E existe a diferença filosófica e prática da coisa. É que a gente é formado desde criança a falar um monte de palavra que é bonito, é filosófico, né? A gente pegar e falar. Porque fala assim, eu teve um sonho, né? Tem até a frase famosa lá, I have a dream, né? Então, assim, o sonho é legal pra caramba, né? O sonho é legal, porque a gente sonha, a gente pode sonhar com o que for, tal, e o sonho é a maneira menos perturbadora da gente querer alguma coisa disfarçada, né? E não se frustrar tanto. Por quê? Porque o sonho, você não tem prazo para realizar, você não tem quantidade, né? As palavras usam palavras quantitativas, ou qualitativas, na verdade, para poder exemplificar, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho um sonho de ficar rico, né? Eu tenho um sonho de ser saudável,
Mas tudo isso entra assim, o que significa ser rico para você, o que significa ser saudável para você. E é muito pessoal isso, né? E aí, para ajudar a pensar nesse fator, tem uma meta que chama meta SMART. É a que eu mais gosto, é a mais fácil de até escrever aqui. Eu ia escrever, se quiser ir falando, eu escrevo aqui. Então vai lá, meta SMART, põe aí, por favor. A meta SMART, ela é interessante porque ela te dá um norte melhor do que é que você tem que fazer para sua vida, né? E é isso aí, Fernando. O propósito também é interessante, né? Que tudo isso entra dentro dos objetivos de vida. E aí, a meta SMART, né? Então, é uma sigla, né, em inglês, mas ela significa, o S significa específica. Então, tem que ser o que é, né? Então, por exemplo, quero ficar rico. Não, rico para você é até quantos R$ 1.000, ou milhões de reais, ou bilhões de reais. Então, depende de cada um, né? Então, a meta tem que ser específica. Ela tem que ser mensurável. Então, eu tenho que saber o que é, né? Então, quanto que eu tenho que ter. Ela tem que ser alcançável. Porque senão também vira um sonho. Falar assim, eu quero ter 1 trilhão em uma semana, né? Então, ela tem que ser de alguma maneira que, como é que você pode chegar nessa região do que você quer. Então, o M é mensurável. E o A, ela tem que ser alcançável. E a outra coisa, ela tem que ser relevante. Não adianta você colocar metas tipo banais. Minha meta é colocar um açúcar no meu café. Tipo, tá, isso aí vai deixar só o café mais doce. Mas vai causar algum impacto na sua vida de trazer alguma coisa? Então ela tem que ser realmente, ela tem que ser R de relevante. E o T do SMART, ela é do tempo definido. Qual que é o tempo? Porque não adianta, eu quero ser rico, quero ser saudável, quero ser... Tipo, aí é de cada um, né? O que você quer para sua vida. Aí dentro do que cada um quer para sua vida, aí entra então a específica, o que por exemplo, a gente está fazendo uma live aqui, né? Então a live ela vai ser um sucesso se ela tiver quantos acessos, né? Então se ela tiver beleza, né? Então ela não é nem um pouco relevante. Então se ela tiver, qual que é o parâmetro que a gente vai ter? Na profissão, né, por exemplo, como fisioterapeuta, a gente pode pensar quando vai tratar um paciente. Então, ela tem que ser específica. E isso tem que ficar claro para o terapeuta, para ficar claro para o paciente. Isso como gestor do negócio. Quando você imagina o teu business, a gente vai falar disso daqui a pouco. O que é ter sucesso? Quantos atendimentos você tem que ter no mês? Ou quantos reais, R$ 1.000 vai ter que girar a tua clínica para falar assim, tá, eu atingi meu objetivo. Porque, às vezes, infelizmente, alguns fisioterapeutas, eles têm como meta o quê? Minha meta é abrir uma clínica. Abrir clínica é a coisa mais fácil que tem no universo, inclusive para pedir empréstimo. Agora, manter ela aberta e fazer ela rodar com sucesso é outra coisa. E aí, de novo, vai entrar o que é o sucesso para a pessoa. Aí eu tenho que usar o SMART de novo. E esse SMART, ele é interessante que a gente até faz as atividades diárias, né? Então, eu quero estudar, por exemplo. Tá bom, mas o que é estudar para você? Eu sinto que eu estudo quando eu consigo ler, por exemplo, um capítulo de livro por semana. Então, eu coloquei uma meta, né? Ela é específica, ela é mensurar, eu consigo mensurar ela é alcançável, ela é relevante para me trazer alguma coisa importante e ela vai ter um tempo definido, né? E esse tempo definido em uma semana eu vou fazer isso. E esse tipo de métrica, ela é muito interessante porque, assim, você não vai deixar de ser procrastinador se for do teu ímpeto. Mas você vai começar a mensurar e saber se você está atrasado ou dentro do prazo que você estabeleceu. E aí, quando você tem uma meta, aí beleza. Agora, quando você tem um sonho, aí, mano, como que vai ser? Nossa, meu sonho, sabe, eu queria tanto que desse certo a clínica. Mas o que é dar certo, né? Então, para os estudantes mesmo, o que é dar certo, né, como estudante? E aí, uma coisa muito importante é a pessoa entender o que ela está se formando em quê? Ela está se formando como estudante de fisioterapia ou ela está se formando como profissional? Porque tem gente, a gente estava conversando hoje, que dentro das metas que a pessoa tem, ela tirar boas notas.
É, Só que ela se preocupa tanto em tirar boas notas que ela não se preocupa em ser um bom profissional. Que aí entram outras qualidades que a pessoa deve adquirir ao longo do tempo, da faculdade, para ela poder ganhar mais aptidão, relacionamento interpessoal e interprofissional, eu e ela não vejo, consegue. eu vejo algumas coisas é, entre os profissionais que já trabalharam comigo, entre os profissionais que eu acompanho um pouco mais de longe, que eles estão exatamente nisso. Eles ainda são estudantes, né? Não são ainda profissionais e não tomam para eles a responsabilidade do desenvolvimento da vida profissional deles. Eles ainda levam a responsabilidade para os outros do desenvolvimento da carreira deles, né? Porque a formação deles foi isso. A responsabilidade dele aprender é do professor, não é dele. A responsabilidade dele comer é do pai e da mãe, não é dele, né? Então, esses profissionais ainda, eles focam nisso, né? E o que acontece muitas vezes? O fisioterapeuta, no caso, olha, ele tem uma liberdade de horário que muitas vezes joga contra ele, né? Então, ele entende que ele é autônomo, né? Autônomo. Então, se ele quiser trabalhar só 4 horas por dia, ele pode. Tudo bem. Se essa é a sua meta, é mensurável, tem seu tempo, é específica, perfeito. Mas você vê esses profissionais fazendo isso e reclamando que não estão ganhando dinheiro, que não estão chegando aonde querem, né? Então, eu sempre tento mostrar a importância de colocar caminhos, né? Colocar regras. Se você fosse um funcionário registrado, CLT, quantas horas você trabalharia por dia? 8 horas por dia. Tudo bem. Você tem pacientes para trabalhar 8 horas por dia? Não, filho, não tenho pacientes para trabalhar 8 horas por dia. Na segunda-feira eu tenho 4 pacientes, na terça eu tenho 8, na quarta eu tenho só 2, na quinta eu tenho 6. Então você precisa trabalhar 8 horas por dia. Essas outras horas, o que você vai fazer? Você vai organizar suas planificações financeiras, você vai estudar, você vai planejar, você vai colocar em ordem a sua vida profissional. Você não vai ficar no Instagram, você não vai ficar no Facebook, você não vai para sua casa dormir enquanto tem um ambiente de trabalho para que você possa ficar lá desenvolvendo, crescendo e adquirindo conhecimento e se aperfeiçoando, né? Então, isso é uma falha do fisioterapeuta moderno hoje, que ele tem uma liberdade de horário muito grande e ele não sabe usar essa liberdade de horário para se promover, para melhorar, né? Outra falha é o fisioterapeuta não entender o que ele realmente quer. Porque imagina assim, ele olha para o professor, né? Fala, nossa, o professor Alisson ele é muito bom, eu quero ser que nem ele, né? Mas será que ele vai abdicar das coisas que você abdicou? Que ele vai deixar de ter finais de semana como você deixou de ter? E que ele vai suprir as necessidades para se tornar um grande profissional que nem você é, para chegar nesse ponto? Provavelmente, alguns sim, alguns não. E os que não, muitas vezes, eles possuem dificuldade de entender o que eles não estão fazendo para alcançar o que eles querem. Essa é a questão da meta. Então, acaba virando um sonho em vez de virar uma meta, né? Esse é o caminho que eu vejo muitos profissionais patinando e não conseguindo. Outro ponto muito importante que eu vejo é a falta de inteligência emocional, né? O que seria inteligência emocional, Alisson? É a falta da incapacidade, você mesmo já falou, de relações interpessoais, tanto com o seu paciente, quanto com os profissionais que o cercam, né? Então, a grande incapacidade de lidar com pessoas, ou de gerir pessoas, ou de ser gerido por alguém, faz com que muitos profissionais extremamente capazes, tecnicamente, possuem grande dificuldade de desenvolver na carreira, né? Para que tem uma pergunta aqui. Essa liberdade de horário está sendo um grande problema nos dias atuais. Aí, quando não se tem metas, o profissional se encontra perdido, certo? Perfeito, Dani. É isso. Eu sempre tento falar que você precisa colocar
uma organização no seu dia. Tenta colocar uma meta que você consiga cumprir. Você consegue trabalhar 6 horas por dia todos os dias? De segunda a sábado? Ah, consigo. Tudo bem. Ah, mas vai ter sábados que eu vou querer folgar. Então tá bom. Estipule essas folgas, como o professor Alisson falou, estipule os dias que você vai procrastinar. Poxa, hoje é quarta-feira. Hoje, quarta-feira, eu quero trabalhar só até na hora do almoço. Porque depois eu quero descansar, porque no final da tarde tem um joguinho de futebol com meus amigos e um churrasco. Ótimo, trabalho das 8 a meio-dia só. Na quinta, sexta-feira, você vai compensar, né? É esse o caminho, né, Alisson? O que você acha dessa questão dos fatores? Beleza, a gente definiu meta, né? A gente definiu que o indivíduo tem que ter meta, mas só isso vai ser suficiente para ele se desenvolver? Cara, eu vou até responder uma pergunta antes que tinha ali também, já emendando tudo isso que você está falando, que é o Alexandre perguntou em relação se é interessante ter meta diária, semanal, mensal e tal. É interessante, principalmente se a pessoa tem tendência a não seguir as metas, né, e deixar ao acaso. E aí entra um outro fator muito interessante, né? Porque assim, uma coisa é você ter meta e aí você tem que pegar e estipular. Vamos pegar, vamos supor que alguém quer abrir uma clínica e aí a pessoa coloca no papel e ela sabe que, vamos supor que em 5 anos está faturando 2 milhões por ano a clínica dela. Que não é nada de anormal isso, viu, gente? É um valor alto, mas assim, não é nada anormal, não. Aí, às vezes a pessoa, se ela pega e traça uma meta, assim, a grosso modo, às vezes o negócio parece inatingível. E aí ela tem que subdividir essa metona em metinhas, para ir guardando dinheiro, por exemplo, né? Até tal ano tem que ter tanto em caixa guardado para poder construir, e desenvolvendo algumas coisas nesse jeito. No dia a dia é importante ter agenda. Aí a meta seria assim, por exemplo, amanhã eu vou estudar 1 hora. E aí você coloca lá, por exemplo, o horário que você vai estudar. E aí você estudou, você cumpriu a sua meta de estudo do dia. Porque uma coisa importante é a gente ter agenda. Quem tem agenda não é a agenda de outra pessoa. Porque quando você não tem agenda, você não tem seus horários estipulados, o que acontece? Sempre tem alguém que te chama para fazer alguma coisa e você vai. Porque você não marcou nada, você não agendou. E aí sempre você está ali para outra pessoa. E no final do dia dá a sensação que você não fez nada, porque você não tinha nenhum tipo de meta, meta tipo uma agenda. Ah, eu vou fazer tal coisa. E você não faz porque você vira de alguém a agenda. Então, se você não tem agenda, alguém vai te usar como agenda. E aí vão te explorar dentro do seu horário para fazer as coisas que a pessoa deseja. E quando você sai fora da agenda, você entende que, de repente, você tem que compensar isso num outro dia. Porque coisas acontecem, de repente, tira um pouco nós fora da rotina. E quando isso acontece, tem que estar preparado para começar a se adequar novamente. E aí, dentro do que está todo mundo falando, que a gente está conversando aqui, quando a gente tem agenda, então a gente tem meta, e a gente consegue. E são as metinhas, né? Então, no dia eu vou fazer isso tal hora. Aí entra uma coisa muito importante em relação à parte profissional e em relação à parte da parte emocional da pessoa. Quando ela consegue aprender e entender um pouco melhor o que vem acontecendo, ela vai tendo um controle emocional um pouco melhor. E, ao mesmo tempo, ter um controle emocional é bom, mas ter agilidade emocional é um outro fator depois que a pessoa tem que adquirir. E o que é o controle emocional, né, e essa agilidade emocional? Quando eu tenho o controle emocional, às vezes acontece uma situação, eu tenho que pegar e falar assim, não, calma, né, não é assim. E agilidade é eu transformar aquilo que, em vez de eu querer só matar a pessoa, né, que eu fico, às vezes, cabreiro com alguma coisa, eu pegar e transformar aquilo em uma outra coisa. Por exemplo, acontece algo de manhã, né? Você vai sair de casa, sei lá, enguiçou o portão. Aí a pessoa já fica pistola da vida, já que enguiçou o portão, e para ela acaba o dia. Ela fica pensando o dia inteiro naquilo e ela acaba tratando mal a família, os amigos, os clientes. Para ela fala assim, não, até que eu estava de boa. Mas no fundo, ela não entende quanto que aquilo faz mal para ela. Aquilo vai consumindo ela vai ficando exausta durante o dia.
E além disso, ela trata as outras pessoas de uma maneira assim, sem muita tolerância, porque ela fica o dia inteiro tentando segurar alguma coisa que está fazendo mal para ela. Então sai dessa, abandona. Então, e aí quando a gente começa a entender, é legal a gente entender com histórias, né? Tem uma história dos monges que eu gosto demais para poder exemplificar essa situação. Então, por exemplo, monge, acho que todo mundo deve saber assim que eles fazem voto de que não pode tocar em ninguém, a pessoa não pode ter bens, elas só vivem de doação, mas a doação é só para aquilo que eles precisam e depois eles doam embora. Eles não podem ter contato físico, mas um monte de coisa. Aí dentro dessa história, que é uma metáfora, tá? Aí tinha dois monges andando numa floresta, e aí tinha uma mulher na beira de um rio, ela queria atravessar, mas ela estava carregada cheia de frutas e tal, e ela estava com medo de atravessar aquele rio e cair dentro do rio. E ela pediu ajuda para os dois monges que estavam passando naquele momento. E aí um monge pegou e falou assim, não vou tocar em você porque eu fiz um voto que eu não posso ter contato físico e não adianta que eu não vou tocar em você. Então eu sinto muito, eu entendo que você precisa de ajuda, mas eu não vou te ajudar. E pegou e atravessou o rio sozinho. O outro monge pegou e falou assim, nossa, né, realmente ele está certo, a gente não pode fazer isso, eu não posso tocar em você, mas se você quiser tocar em mim, eu posso oferecer meu ombro, e é o que eu posso te oferecer. Você segura em mim, a gente atravessa junto e tudo bem. É o que eu posso fazer por você. E ela pegou e falou assim, ótimo, então beleza. Aí atravessaram o rio. O outro monge que estava do outro lado, ele olhava a cena e ficou louco. Falou, meu Deus do céu, como assim você tocou nela e não sei o que lá. E aí ele falou tchau para a senhora e foi seguindo junto com esses dois monges. No meio do caminho, o monge que atravessou o rio sozinho, ficou lá xingando o cara, falou, você carregou ela, ficou até a noite falando isso pra ele. Chegou a noite e o outro monge quieto, só escutando. Ele falou assim, até agora eu não acredito que você pegou ela, e onde já se viu? Aí o monge virou pro outro e falou assim, olha, realmente, eu atravessei o rio com ela, eu deixei ela lá atrás, e ela seguiu o caminho dela, e eu segui o meu. E você tá carregando essa mulher até agora. Né? E aí, quando a gente fica assim, porque. Mas aí sempre tem alguém que fala assim, mas você não entende o que fizeram para mim. Porque aquilo sim, né? E aí é a hora que a gente começa a entender o sentido do perdão da coisa mesmo, que é quando a gente larga, abandona. Porque quando a gente fica meio bravo, putinho com alguém, o que você faz é ficar segurando essa pessoa pro resto da sua vida. E a pessoa tá vivendo a vida dela e não tá nem aí para isso. Né? Então, assim, é importante a gente pegar e abandonar as pessoas que não fazem mais parte, deixar ela seguir o rumo dela e a gente segue o nosso. E a gente fica segurando essa parte profissional. Eu dou aula, que nem você sabe, né? Então, às vezes tem aluno que, você lembra quando você falou tal coisa pra mim? Não lembro. Mas, de repente, você deve lembrar, deve ser importante, né? Vou fazer parte da sua vida um monte de tempo ainda aí. E mesma coisa para outros profissionais ou outros professores. Aquela pessoa que você está levando, que você está com aquele ódio lá, a outra pessoa não está nem aí para você. E você está levando ela nas costas ainda assim. E profissionalmente, é importante a gente pegar e ser livre, né? Desprender dessas coisas para poder evoluir. Que nem a gente estava conversando, você tem um monte de coisa para fazer. Para que você quer ficar cuidando da vida dos outros ainda? Sabe? E como quem está escutando aqui é a mesma coisa. Todo mundo tem coisa para fazer. Por que a gente vai ficar querendo cuidar da vida dos outros? E aí, voltando um pouquinho para essa parte da gestão de emoções, quando a gente começa a fazer essa gestão das emoções, ter agilidade emocional, a gente começa a entender que é besteira algumas coisas. Você não tem mais que ficar se controlando. Você simplesmente se coordena. Deixa para lá. Você deixa para lá. Porque, assim, ter o controle emocional, como algumas pessoas pensam, que o controle emocional é eu não te matar porque você me fez um mal, na verdade isso aí não é controle, é que você vai preso se você matar o outro depois, né? Isso não adianta você ter controle e não saber lidar com isso, porque você vai criando um ranço da pessoa e isso impede você de trabalhar. E grande parte das coisas que impede nós de trabalharmos em conjunto é você esperar de um profissional aquilo que ele não pode te dar. Também. Né? Então, exatamente. Mas para você conseguir identificar isso, você tem primeiro se identificar.
Falar o que eu posso oferecer para esse Isso. profissional, né? Aham. O que eu posso oferecer para ele? O que ele pode oferecer para mim? Será que o que eu posso oferecer para ele é o suficiente para ele? Para a gente conviver em Uhum. harmonia dentro dessa clínica, dentro dessa faculdade, dentro disso? Ah, mas eu sou o gestor dele. Eu quero que ele atinja tais metas. Será que ele quer atingir essas metas? Então, o que ele quer fazer? Então, pensando em gestão, Aí, pensando em gestão de pessoas, ou até mesmo em inteligência emocional, um dos pontos mais falhos de um fisioterapeuta gestor, às vezes, é não conseguir identificar o que o profissional que ele contratou tem para dar. Aí ele já começou a errar ao contratar o profissional, que talvez ele buscasse A e contratou B. Então, o é, erro não é do profissional que não está fazendo o que ele quer, e sim o erro dele que contratou um profissional que não era o cargo que ele queria. Né? Então, isso a gente vê muitos erros. E não precisa ser um gestor para cometer esse erro. Basta você ser colega profissional e estar ali do lado. Né? Ah, eu arrumo a sala e você não arruma. Se você ficar é, repetindo isso, ele vai arrumar a sala? Não. Então, você já saiba que ele não vai arrumar a sala. Então, como que você vai lidar é, com isso? Você vai ficar remoendo isso a vida inteira ou você vai seguir sua vida e trabalhar? Né? é. Então, o ponto principal, acho que, Alisson, foi o que você falou no começo aqui nosso. O primeiro ponto que a gente tem que fazer é nos identificar, conversar com a Isso. gente. Né? A conversa, muitas vezes você fala muito bem e conversa exteriormente muito bem, muito fácil, mas sua conversa interna é muito dificultosa. Né? Isso. Então, são aquelas pessoas melancólicas, são aquelas pessoas que são agredidas por qualquer coisa, que ficam remoendo igual esse monge, levam aquele problema Uhum. para todo mundo e assim vai indo. Quais características uma pessoa tem que ter? É difícil isso. Eu sei que é uma pergunta difícil. Mas quais características talvez uma pessoa tem que buscar para conseguir gerir melhor sua carreira? Nessas questões de enfrentamento e de apontamento de erros e de enfrentamentos interpessoais. O que você acha que um profissional tem que fazer? Será que ele consegue evoluir sozinho? Será que ele precisa de um curso de PNL? Será que ele precisa de um psicólogo acompanhando ele? Quais são os Uhum. caminhos para a gente buscar essa melhora pessoal e profissional? Cara, o ser humano é muito diferente um do outro, assim. É, Então, assim, existem as pessoas que têm uma grande capacidade de iluminação própria, que a pessoa ela vai sacando, vai se colocando, vai aprendendo. E tem aquelas pessoas que vão demorar um pouco mais para poder aprender, porque o modus operandi dela é diferente. Mas todo mundo pode chegar em qualquer lugar, assim, não tem. Então, assim, a principal coisa que todo mundo precisa ter é começar a parar de querer estudar o outro e começar a estudar a si mesmo. Quando você começa a entender o teu funcionamento, então, por exemplo, acontece alguma coisa ruim na sua vida hoje, nesse momento. Tudo aquilo que tira do nosso controle, que a gente fica bem revoltado, bravo, qualquer outra coisa que tira fora do controle, tem muita relação com os valores de vida que cada um tem. E aí, uma coisa que você tem como valor de vida é importante para você e para mim não é importante, de repente, com uma palavra, eu posso te magoar profundamente, porque aquilo não é relevante para mim. Mas aquilo para você é muito relevante. E a partir do momento que eu consigo descobrir que alguém faz. Aí entra o controle emocional no seguinte sentido, né? Quando você começa a aprender e entender que você funciona de maneira ímpar, aí alguém fala uma coisa para mim, aí a agilidade emocional vale a pena porque você fala assim, nossa, né? Essa pessoa falou isso pra mim, eu tô muito transtornado, eu tô muito cabreiro com isso. Mas por quê, né? Por que isso tá me tirando da minha razão? Aí é quando algum valor meu é rompido. E quando eu entendo que um valor meu foi rompido, eu posso começar a pensar no que eu posso fazer para ele ser recuperado novamente. Inclusive conversar com a pessoa, entender que você não sabe dos meus valores. E entender que você às vezes não está fazendo isso para poder me magoar, né? Então, porque as pessoas elas assumem uma posição de vítima automática.
E essa posição de vítima, né, que a gente conhecido como vitimismo, né, ela é geral, ela é geral. Isso não tem nada a ver com cor, raça, classe social, nem nada. Porque você pega lá o empregado, ele reclama porque o patrão fez não sei o que para ele. Eu só não consigo ir melhor na minha profissão aqui porque meu patrão está fazendo alguma coisa. E do mesmo jeito, o chefe pega e fala assim, mas é que a empresa só não vai para frente, né? Porque o meu funcionário... Então, assim, as pessoas eles não querem assumir a responsabilidade de si, de se olhar no espelho de verdade e falar assim, tá, o que faz parte de mim, o que eu posso melhorar, né? E entender que o outro tem as qualidades e defeitos dele também. Então, assim, olhar para dentro e ter esse controle emocional é muito importante, como você está falando. E só para poder dar uma coisa bem forte para a galera abrir o olho, né? A gente é contratado, ou se você for autônomo, quando alguém vai te procurar, ele está te contratando. E quando uma empresa te contrata, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente é contratado pelas técnicas, né, pelas nossas capacidades, só que o que faz a gente ser mandado embora, ou a gente ir embora do lugar, são as nossas emoções. É quando eu não aguento mais. E as pessoas não duram nos lugares por essa falta de conhecimento, controle e agilidade emocional. Aí você tem, que nem você está falando, você deve ter excelentes fisioterapeutas. Tem uns caras que manjam demais. Eu tenho uns alunos e uns colegas profissionais. Cara, para mim o cara tinha que escrever um livro, como viver, como fazer tudo, que o cara é excelente naquilo que ele faz. Só que ele só tem um probleminha que tudo ruim, que ele não tem controle emocional em alguns momentos, e aquilo para ele o mundo desaba de uma maneira assim, e ele faz desabar o dele e o mundo de todo mundo está próximo. E quando alguém, por exemplo, vamos supor que você é meu patrão, e aí a gente tem as nossas capacidades técnicas muito boas, e aí a gente consegue trabalhar bem. Aí um dia acontece alguma coisa que deixa a gente meio que mal um com o outro. Se eu quiser pedir as contas da empresa, na verdade eu estou pedindo as contas da sua capacidade emocional com a minha, né? Como eu não sei lidar com isso, mas a gente trabalha bem, mas emocionalmente a gente não se dá bem. E aí eu acabo indo embora da empresa porque, na verdade, eu não me demito da empresa, eu me demito do meu chefe, né? Eu me demito daquele colega de trabalho que eu não aguento mais. E aí cada um acaba arrumando uma desculpa. Mas, na verdade, é falta do nosso controle. É lógico que tem gente que é meio doente da cabeça, assim, né? A gente tem que entender também que tem esse lado. Mas supondo que nem todo então a gente tem que pegar e verificar qual que é esse comportamento de cada um também. Aí é legal, cara, porque assim, existe uma coisa que é massa, e nesse nosso bate-papo é muito interessante, porque assim, na fisioterapia, ou como qualquer outra profissão, as pessoas elas procuram muito técnicas, né? Então eu quero saber uma técnica, quiroprática, osteopática, PNS, PNL, coaching, ou sei lá Deus, a pessoa quer saber a técnica. Mas na verdade o que é mais importante para a pessoa como é que você vai usar essas técnicas, em que momento, como vou ter controle. E para exemplificar isso, tem nome para essas coisas. Então o hard skill e o soft skill. O hard skill é a parte pesada, é a parte mais fácil, na verdade. É aquilo que você estuda e você aprende. O soft skill é como você é no dia a dia, sabe? Você é gente boa porque você é gente boa. É difícil chegar para alguém e falar assim, você é gente boa, né? Como que você faz para ser gente boa? É difícil alguém te dar um método para isso. Porque você tem que ser mais empático. Mas as pessoas conhecem as palavras. Empatia. Beleza, né? Tem que ser empático. Então, eu tenho que avisar agora, falar assim, olha, agora eu estou sendo empático com você, viu? Então, assim, não é um hard skill, não é uma coisa assim tão fácil da gente conseguir. O soft skill, ele é muito mais difícil da gente conseguir do que o hard skill. E as pessoas investem mais o tempo e o dinheiro aonde? No hard skill. Vou fazer uma faculdade, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, um pós-doc e mais uns trocentos cursos. E se não der certo, começo a fazer uma graduação de novo, é porque o mercado não é bom, né? A pessoa não consegue enxergar que tem outras pessoas que fazem sucesso com muito menos do que ela fez e ela começa a se colocar de vítima, e não consegue perceber que o outro tem um soft skill. Se ela dominasse aquilo, e aquilo seria muito importante. No PNL a gente chama de espelhamento. Vou escrever aqui, perguntaram como escreve isso. Hard skill.
e o soft skill. Então é muito importante a gente começar a procurar, mas não adianta só querer ser bom numa técnica. A gente tem vários exemplos políticos do momento, sem querer falar isso, que o soft skill acaba falando na frente dele. Independente, não quero falar se é certo ou errado, só estou falando de características e personalidades. É só isso. Não quero entrar nesse mérito se é certo ou errado, nada. Não vou me entrar não, que não dá não. Pesado isso aí. Viu? Demais. Eu li um livro muito bom que chama... Ixi, sumiu agora. Tava com o livro até na cabeça. Outliers, fora de série. E tem alguns capítulos bem interessantes. Um dos capítulos ele fala da capacidade de network, né? Que dificilmente alguém cresce sem network. Ele cita Bill Gates, ele cita Steve Jobs. No caso do Steve Jobs, ele morava na Califórnia, no Vale do Silício, né? Onde naquela época já era o centro da tecnologia e hoje ainda é o centro da tecnologia. Então ele tinha um network ali, não era nem bem um network, mas ele teve facilitações, portas abertas de uma forma que poucos jovens na época dele tinham. E não é porque ele era o Steve Jobs na época, é porque ele era um menino e ele ia para frente. Hoje a gente vê muito a questão do network, né? Por exemplo, eu e o Alisson nos conhecemos numa reunião. Ali batemos um papo e dali a gente fez esse network e dali provavelmente vão surgir novos projetos, novos desenvolvimentos, com certeza vai surgir e possivelmente nós vamos ter benefícios com esse network que nós tivemos, né? E eu vejo hoje muitos profissionais com medo ou não sabendo desenvolver network, né? Acho que é assim que se escreve, eu não lembro muito bem. Outliers. É assim, ó. Isso, Leaders. Deve ser isso aí. É isso daí mesmo. Outliers, fora de série. O que você precisa se desenvolver, Alisson, para ter capacidade de network, para as pessoas quererem fazer network com você? O network que a gente busca ou o network ele vem naturalmente? Para mim, vou falar a minha experiência. Eu vou atrás. Eu não fico esperando as pessoas virem fazer network comigo. Eu vejo muito profissional assim, eu sou muito bom, então eu mandei mensagem para fulano e não respondeu, eu não vou mandar de novo. Mas espera aí, o interesse é dele ou é seu? De quem que é o interesse? Né? Por exemplo, eu tinha interesse em fazer essa live com o Alisson. Mandei mensagem para ele. Se ele demorasse 2 dias para me responder, sem problema nenhum, eu ia mandar mensagem de novo. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo ali para ele deixar de responder você. Às vezes ele tem muito compromisso realmente, às vezes ele está passando uma fase difícil e de quem que é o interesse. Então eu sempre pus isso na minha cabeça, né? Algumas pessoas, não, você tem que ficar indo atrás. Eu falo, eu vou atrás mesmo. Ué, qual que é o problema? Eu acho essa pessoa interessante, eu acho que essa pessoa vai somar na minha vida, eu acho que essa pessoa vai trazer coisas boas para minha vida, né? E eu vou atrás dela até eu conseguir uma resposta. Nem que a resposta seja não. Ponto. Me respondeu. E acabou. Para ali. Né? Então, na sua opinião, qual que é a relação do network? Assim, o que as pessoas precisam buscar? Tem que ir atrás mesmo? Não tem? Qual que é a relação disso para a nossa carreira? Cara, networking é o essencial para que você viva uma vida boa. Por quê? Você nunca sabe o dia de amanhã. Eu vou falar um negócio, vou explicar para ninguém me interpretar mal no que eu vou dizer agora. Você não sabe quando você vai precisar de alguém. Tá? E aí, independente, sem querer pagar de ser bonzinho ou não, a vida dá muitas voltas. E aí, de repente, aquela pessoa que você odiava na sua sala de aula, que você brigou, de repente, quando você menos espera, você vai prestar um concurso, vai se candidatar a uma vaga, a hora que você olha quem que é o cara que está lá te contratando, aquele cara que você não gostava, que você brigou.
Isso aconteceu comigo várias vezes, viu? Então, assim, eu falo por experiência de causa. Então, tive professores que foram trabalhar em outro lugar e eu nem sabia que ele estava lá. E quando eu fui prestar a prova, depois eu fiquei sabendo. E como não é que eu tive uma boa relação. E aí é outro detalhe. Às vezes você não precisa ter uma boa relação. Mas não ter uma relação para cagar o pau também na amizade é melhor ainda. Já que você não quer ter uma boa relação, não tenha uma má relação. Seja um pouco neutro, pelo menos. Ô, Alisson, então, para poder... Deixa eu te interromper um minuto, por favor. Ó, preciso só... Ó, o Andrezão tá perguntando um negócio pra você aí, ó. Rapaz, eu até água na boca, Andrezão. Viu? A gente tem mais 1 minuto e 20 de live. Eu acho que, por mim, eu continuaria mais uns 20 minutinhos depois. Ou meia hora, se você quiser. Tá? Porque já deu... Eu continuo. Então, beleza. Então, pessoal, ó, assim que a live apagar, eu vou ligar de novo e vocês retornam, beleza? A gente não vai dar nem tchau. A live vai apagar e a gente retorna. Bora lá? Continua, mete pau. O networking, vou dar um exemplo que o Max... Não, eu vou explicar o que é o networking e o not working rapidinho, depois falta 1 minuto, você falou? 54 segundos agora. Tá, depois eu volto com a história, que a história é mais comprida. A gente tem que praticar networking. Existe uma diferença entre networking e o not working. O que é o not working? Not working é o que normalmente as pessoas fazem. Que é assim, você só vai procurar alguém quando você precisa do favor dela. E aí você chega lá e fala assim, tipo, a gente manteve a amizade agora, nunca mais te vi, e quando eu tenho amizade com aquele cara lá, fala assim, oi, e aí, Filipão, tá bom, cara, quanto tempo? Você já sabe que dessa conversa vai vir, tem como você me quebrar um galho? Né? Então, isso é o not working. Isso se acaba criando mais inimizade com a pessoa do que uma amizade. O networking, você pratica no dia a dia, simplesmente sendo pratica no dia a dia. Vamos lá. Bom, então resumindo, networking é aquilo que a gente faz que deveria fazer. Na verdade, networking, resumindo, é criar uma rede de amigos e manter essa rede de amigos. Mas manter porque você quer manter, não com interesse já pensado. Porque muitos desses amigos, possivelmente você nunca vai precisar deles. A não ser como amigo mesmo, precisar de algum favor. E quando acontece, essas coisas acontecem naturalmente. Você não precisa pedir um favor para alguém que alguém gosta de você. As pessoas se prontificam a fazer. Então esse é o networking de verdade. Quando a gente fala do not working, que é o não trabalho, é quando eu só busco quando eu tenho interesse. A pessoa nunca vai te pegar, nunca vai te buscar para nada e aí de repente ela, e aí, sumido, né? Você sabe que lá vem favor. Lá vem favor ou chaveco, né? É um dos dois. E aí, esse not working, ele acaba você sabe que ele é chato de vez em quando. Você faz até o favor para a pessoa porque tem uma história ali assim entre a gente e pela nossa amizade do passado eu vou te fazer esse favor, tá? Mas vou contar a história agora, que foi a primeira vez que eu tinha escutado sobre o networking. Não sei se você se lembra do Max Geringer, que ele tinha até um programa na CBN, ele era o gerente da Coca-Cola, e uma vez ele foi no Jô Soares, quando era no SBT ainda, faz tempo pra caramba. Eu tô quase no grupo de risco do Covid, velho. Pela idade. Aí, ele pegou e falou assim, vou dar um exemplo do que é networking. Networking é o seguinte, ele falou, vocês sabem que eu tenho dinheiro, eu tenho uma empresa, e eu vou fazer uma seleção agora aqui para minha empresa. E a seleção vai ser da seguinte maneira. Ele colocou uma cadeira no palco, ele chamou 3 pessoas e pegou e falou assim, a seleção vai ser simples, vai ser a dança da cadeira. Vocês ficam girando e a regra é clara. O concurso vai ser esse. Nós vamos colocar a música e vocês vão rodar em volta da cadeira. E aí quando a música parar, quem sentar, a vaga é dele. E se alguém quebrar a regra, está dispensado na hora. Vai sair fora da seleção. E eu vou dar 20 mil reais, um carro com motorista, celular pago, casa paga, e é essa a proposta. Quem quer? Aí todo mundo ficou louco, queria participar lá, e aí eu tava achando até que ele ia fazer isso mesmo, né? Ele pegou e colocou a música, colocou as pessoas para ficar girando em volta da cadeira, e ele falou assim, vocês não podem parar enquanto a música parar. Se alguém diminuir um pouco a marcha, eu vou desclassificar, vocês entenderam? Entendemos, beleza. E aí ele começou a rodar em volta da cadeira,
E sem a música parar, saiu uma menina do auditório. Lá tava a galera lá rodando em volta da cadeira. Essa menina foi atravessando, todo mundo ficou olhando, tipo, o que ela tá fazendo? Ela foi atravessando na frente de todo mundo, ela pegou e quando ela foi sentar na cadeira, a música parou e ela sentou na cadeira. Aí o Max Guerin falou assim, ó, tá vendo? Ó, isso é o networking. Aí ele falou assim, como assim networking? Ele falou assim, ó, porque nesse processo de seleção, essa menina que sentou na cadeira, ela tem as mesmas capacidades de todo mundo que está concorrendo. Só que o avô dela é muito amigo meu. Ele sempre me ajudou muito quando eu precisava. Ele é um brother meu. Falou, e não é que eu estou colocando ela, porque assim, eu não estou pegando alguém que não tem capacidade e colocando num cargo que ela não tem. Ela é igual a todo mundo. E aí, quando chega assim no momento que é para definir, se eu tenho mais afinidade com você, Felipe, e tem uma outra pessoa assim que eu não tenho afinidade, foi uma pessoa que eu tretei minha vida inteira, e os dois são tão bons iguais, por que é que eu vou escolher o outro e não você? Essas coisas, elas não entram no concurso ou elas não entram no momento que você está fazendo uma prova. Porque isso tudo faz parte do soft skill que você construiu dentro do seu networking sua vida inteira. Então aquela pessoa que você tem desde a época antes da faculdade, que você tem treta, espero que nunca aconteça nada, mas um dia não é que ela vai te favorecer ou te prejudicar, mas ela pode favorecer outra pessoa que estaria pé a pé com você ali para poder definir no momento de trabalho, né? E essas coisas são muito importantes. Você vai escolher um colega de trabalho, alguém aparece para trabalhar com você, é normal você de repente falar assim, eu conheço aquela pessoa. Fala assim, o que você me fala dela? Eu confio em você, Felipe, o que você me fala daquela outra pessoa que eu quero contratar? Eu vou levar em consideração aquilo. Eu falo assim, cara, minha experiência foi péssima. Cara, olha, só tretei. Você pode até falar assim, mas ó, talvez você tenha mais sorte que eu, vai lá, né? Mas você já falou tudo. E não que tecnicamente ela não é boa, mas no mundo hoje é assim. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, as pessoas têm que ser gente boa, simplesmente. E aí, isso, exatamente, isso que eu ia falar. Não é para ficar dando para todo mundo e não pegando, porque também, na verdade, vão te achar que você é otário, né? Não vão achar nada. Então, fala assim, também as pessoas não vão querer. Isso aí, ó, cultivar as boas relações. E cultivar é cultivar mesmo, sabe? E não é visitar sempre e tal, mas falar, e aí, tá tudo bem com você? E até passo como tarefa para casa para quem quiser, que vale muito a pena. Puxa papo com alguém, sabe aquela pessoa assim que você já te fez algum favor um dia, foi muito gente boa com você e você nunca teve a oportunidade de agradecer essa pessoa? Vai simplesmente e puxa um papo com ela. Hoje em dia, né, vai ter que ser via web mesmo. E falou, lembra daquele dia lá, queria te agradecer, viu? Não tive oportunidade e tal. As pessoas têm dificuldade até de receber elogio. A pessoa fala assim, mano, acho que ela vai se matar. Numa dessa, né, pandemia aqui, tá acontecendo uma coisa. Quando eu faço isso com alguém, normalmente a minha mensagem é assim, e aí, tá tudo bem? Ó, está tudo bem comigo, não vou me matar, só queria te agradecer por aquela oportunidade lá que eu lembro muito bem, tava lembrando agora e gostei demais, então queria te dar o feedback sobre aquilo. Por mais que faz muito tempo, aquilo pra mim ainda, eu lembro disso, né? Então, e normalmente tem que falar assim, ó, tá tudo bem, eu não vou me matar não, tá? Porque senão as pessoas elas acham que vai acontecer alguma coisa. As pessoas não sabem receber elogio, elas têm dificuldade. Mas aí outra coisa importante é a pessoa saber lidar com frustração. Então faz parte até do corpo docente aí saber que cada um tem seu momento de ser agradecido e tal, e o outro não pode ficar chateado. E aí eu queria comentar uma coisa que você falou, é uma frase muito polêmica que eu vou falar agora. Tá? E também é uma coisa colocada no nosso subconsciente desde pequeno, mas ela é muito polêmica. Aquela história de fazer pelos outros o que fizeram por você é a maior furada que tem no universo. E vou te explicar já o porquê, para você não ficar no vácuo. Porque assim,
quem quiser referência disso para poder entender um pouco melhor, tem lá as 5 linguagens do amor, que vai ficar mais fácil da pessoa entender, que eu vou falar agora, mas é que tem muito mais do que aquele livro lá. Mas aquele livro é uma boa base para quem quiser depois saber um pouco mais sobre relacionamentos. Ele fala sobre casamento e tal, mas para relacionamento interpessoal, independente se é teu sócio, teu filho, vai funcionar da mesma maneira. Cada um, como eu falei para você agora há pouco, valoriza uma coisa, cada um tem um valor de vida, muito importante. E aí, se eu tenho preferências na minha vida e quando alguém faz alguma coisa que me agrada muito, se eu quero fazer a mesma coisa para todo mundo, vai ter gente que vai ficar muito desagradado com o que eu fizer para ela. Porque ela espera o reconhecimento, por exemplo. Então vamos usar a palavra reconhecimento. Cada um acha que reconhecimento é uma coisa. Então tem gente que acha que reconhecimento é quando você me paga para fazer alguma coisa. Tem gente que reconhecimento é quando você me elogia. Né? Então, tem gente que reconhecimento é quando você me faz um favor. Então, cada um ele tem uma percepção do que é o reconhecimento. E eu tenho minha percepção do que é reconhecimento. Então, quando alguém faz alguma coisa por mim e eu me sinto reconhecido, se eu quiser fazer a mesma coisa por uma outra pessoa, a pessoa pode se sentir a pessoa mais desreconhecida, entre aspas, do mundo. Porque... Ou traduzindo ingrato, fala que nem a pessoa, você faz alguma coisa e a pessoa fala assim, meu, você é muito ingrato. Tá? Você é muito ingrato, porque eu fiz tal coisa por você e olha o que você fez por mim. Porque cada um vai tentar dar o seu máximo. E aí quando a gente começa a entender essa parte da inteligência emocional que a gente estava falando, a gente começa a entender isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem a grosso modo, tá, gente? Então é só uma metáfora também. Mas vamos supor que um casal namora e nesse casal o homem adora ferramenta e a mulher adora maquiagem. Só que como o homem adora ferramenta, na cabeça dele, e aí vocês vão entender até por que o homem faz o que faz e a mulher faz o que faz, o homem, sabendo que ele gosta, puta, ferramenta pra mim é tudo, né? Eu gosto de caixa de ferramenta, aí chega no dia dos namorados, o que ele vai querer dar para ela? Fala, meu, eu quero dar para ela tudo aquilo que eu acho que é muito bom. Então eu vou dar para ela uma baita de uma caixa de ferramenta que ela vai pirar. A hora que ela vê a caixa de ferramenta que eu comprei para ela, ela vai pirar, ela vai falar, vai adorar. E a mulher fala assim, meu, como eu gosto de maquiagem, eu vou dar um estojo de maquiagem, um batom para ele, sei lá, né, um lápis de olho, sei lá como chama esse trem aí. E aí a pessoa pega, vai querer dar tudo aquilo para ela que ela acha que é muito importante. Quando eles forem trocar presente, é quando acaba o relacionamento. Porque aí o cara fala assim, meu, você acha que eu sou gay agora para me dar uma caixa de ferramenta? E ela vai se sentir muito magoada e fala assim, meu, que ingrato. Né? E o homem vai dar a caixa de ferramenta para a mulher e fala assim, meu, mas foi a melhor caixa de ferramenta. E aí ela vai falar assim, meu, enfia em outro lugar, porque aqui não vou colocar, não quero essa caixa de ferramenta. E o homem é tão tapado, o que ele faz? Fala assim, rapaz, eu acho que ela não gostou dessa marca. Eu vou comprar uma marca melhor. E o homem vai lá e insiste na mesma cagada, velho. Sabe? Aí o homem vai lá e faz a mesma coisa, mais grandiosa ainda. Aí a mulher olha pra cara dele e fala assim, mano, o que você tá fazendo? Eu não quero isso, né? E aí... Por isso que eu falo assim, fazer pelos outros o que você gostaria que fizesse por você, às vezes, é uma frustração muito grande que você vai sofrer e você vai ganhar um inimigo mortal depois. E por isso que a melhor coisa que você faz, essa história de falar assim, não, tem que parar com isso, viu, gente? Quem quiser relacionamento bom tem que parar e falar assim, você tem que saber o que eu quero. Mano, para com isso, ninguém tem bola de cristal. Seja claro, fala assim, precisava de tal coisa, né? Ou então seja claro... eu me sinto reconhecido quando você lava a louça para mim, ou quando você me abraça, ou quando você me dá um presente. Cada um é cada um. Se eu quiser fazer a mesma coisa que eu me sinto reconhecido pela minha parceira, ou pelo meu sócio, pelo meu paciente, a pessoa pode querer me matar, porque pode ser a parte pior. E a Fernanda está comentando que pode ser a comunicação, mas a comunicação, se a pessoa ela acha que está se comunicando, né? Porque quando eu falo, eu me comunico. Só que a comunicação é quando eu faço a outra pessoa me entender. E não quando eu chamo, você é burro, você não me entende.
Porque aí, de novo, quando eu pego e falo assim, ele é burro, ele não me entende, não adianta eu falar que ele não me entende. O que eu estou falando, eu estou jogando a culpa na outra pessoa, eu estou jogando a responsabilidade no outro. Eu não estou assumindo a minha. Agora, quando eu pego e falo assim, é quase a mesma coisa, percebe a frase. Se eu falo assim, meu, você é muito burro, você não me entende, é uma coisa. Aí fala assim, ó, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu não estou conseguindo fazer você me entender. Eu não estou conseguindo ser claro. Quando eu falo isso, eu estou jogando a responsabilidade em mim para eu começar a me comunicar de uma maneira diferente para que você consiga me entender. Quando eu jogo a culpa no outro, é fácil. Eu jogo e falo, é igual o pessoal fala, né? A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, né? Então, cara, só queria, por exemplo, dar exemplo de network, né? Tem um amigo meu que está aí na live, além da minha mãe, do meu irmão, da família inteira. Ele mora lá nos Estados Unidos, né? E tem ex-aluno meu que... Então, assim, eu fico muito grato com tudo isso. O Júlio, por exemplo, que mandou a mensagem aqui, era um amiguinho meu da época da escola que a gente se odiava, mano. A gente se odiava de... E aí, depois de um tempo, a gente teve a oportunidade de ficar perto um do outro, a gente começou a pegar amizade, a gente são o best friend, né? Então, eu tenho alguns melhores amigos e ele é um deles, assim, que tá, como o Corral também estava por aí, tá meu primo Gui também. Então, assim, é muito legal tudo isso. E manter essa amizade a troco de nada, mas que as coisas podem acontecer. Bom, só para poder ir finalizando também, como você disse, em relação a essa inteligência emocional, eu queria deixar muito claro, galera, que inteligência emocional não é você se segurar, não é você querer pegar o outro e querer matar e falar assim, não, eu não posso, eu tenho que me segurar. É simplesmente a gente não dá bola para aquilo. Você não precisa ficar se segurando. O que você precisa é parar de deixar aquilo ser tão relevante na sua vida, né? Como tem a frase que fala assim, tem dois cachorros, né, na vida, tem a felicidade e a tristeza. O que vai viver é aquele que você vai alimentar mais. Se você alimenta mais a tristeza do que a felicidade, é isso que vai acontecer. E é importante a gente entender, galera, que ser infeliz de vez em quando é tudo bem. Ser feliz a todo momento é um preço muito alto que não existe. Isso é só uma maneira artificial que as pessoas buscam e não dá certo. Então, quem procura ser feliz a todo momento e não permite se acolher e falar assim, hoje eu não estou bem, mas está tudo bem não estar bem e ficar bem desse jeito, né? Então, também é importante. E é importante, além dessa parte profissional, como o Felipe falou, de repente, você ter com quem contar. Ter com quem contar. Seja lá amigo, seja lá algum profissional, seja lá algum desconhecido que você pode usar para poder desabafar. Que tem uma frase assim que eu gosto muito que fala assim que tudo aquilo que você não exprime, você imprime. Porque se você não joga para fora, você joga para dentro. E aquilo começa a fazer muito mal para você depois. Conforme o tempo vai passando, isso vai fazendo cada vez mais mal. E só queria deixar a última mesmo frase aqui, já que a gente tem que terminar. Eu tinha até anotado no papelzinho, é que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Tá? Então você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E às vezes você está tanto reclamando das pessoas que você fica perto e que você parece mais com elas do que você imagina. Se você quer seguir em frente, quer passar para frente, quer seguir, comece a procurar amizade diferente. Comece a procurar quem contribui para o seu crescimento, não com a sua estagnação. Tem que ter um mindset de crescimento, não um mindset estável. E aí as pessoas vão crescer. E a gente vai começar a entender que alguns amigos, tá? Vou falar que são amigos, não deixa de ser inimigo nem nada, porque a intenção deles são boas, não são ruins. Algumas pessoas simplesmente elas vão deixar de fazer parte da nossa vida porque elas não têm mais coerência e congruência com aquilo que a gente deseja. Não é que a gente vai ficar excluindo a pessoa, é que simplesmente ela está marcando passo para um lado, você quer andar para um outro lado, não é que você vai abandonar a pessoa. Você vai ter o respeito de se respeitar, de andar para onde você quer ir e não obrigar ninguém a te acompanhar, porque a pessoa quer o caminho dela e tudo bem, vai para o seu caminho. Se de repente seu caminho não for tão bom, vem junto.
eu tô aqui, o braço está aberto, a mão tá aberta, só vem. Mas se você não quiser, mano, vai lá também, vai ser feliz. Às vezes você vai ser mais feliz mais rápido que eu, não tem problema. Então a gente tem que respeitar, eu acho que é uma palavra, além da gratidão, é uma palavra muito forte e importante. Porque o respeito, a primeira pessoa que você tem que respeitar e a pessoa que tem que ser mais respeitada nesse universo se chama você. E a partir do momento que você se respeitar, você vai começar a respeitar as outras pessoas de maneira natural. Você não vai ser obrigado a respeitar as outras pessoas. Simplesmente você respeita porque você se respeita. E às vezes o meu respeito a mim é ir embora. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero vazar. E às vezes sim, não, tudo bem, não está indo para onde, mas eu quero ficar por aqui por enquanto. Então isso é muito legal. A gente se respeitar. A gente é a pessoa mais importante que existe na face da Terra. Porque o dia que a gente morrer, a gente não vai conseguir fazer mais nada por ninguém. Você quer que eu mordo ou que eu assopro? Ou você quer que eu mordo e depois assopro? Ai, ai, ai. Então vai. O que ela falou, eu nem vi quem falou, não sei nem se eu conheço ou não conheço. Então nem quero saber porque eu quero falar de maneira bem generalista, assim, que não é só para ela. As pessoas que têm medo de errar, normalmente elas têm a tendência à procrastinação. Por quê? Porque normalmente se eu não entrego é que eu não consegui concluir, então ninguém vai me julgar. Então as pessoas que têm medo de errar, medo de não dar certo, as pessoas procrastinam demais. Então esse pode ser um problema muito maior nesse sentido assim. Então tem que ficar atenta, porque como alguns já comentaram até nessa parte, o Silene, a Priscila aí, para poder soprar um pouquinho, na vida a gente ganha ou a gente aprende. Então, se você mudar seu mindset em relação ao que significa não dar certo, né, você vai conquistar muito aprendizado. Porque você vai descobrir que o que você está fazendo de repente não é a melhor maneira. Você vai descobrir outras maneiras muito melhores de trabalhar com isso. E aí, por exemplo, para dar um exemplo prático disso também, não sei se a maioria conhece aquele óleo que chama WD-40. Né? Você sabe a história do WD-40? Sabe por que chama WD-40? Porque foi a tentativa de número 40 que deu certo. Né? Então o cara tentou inventar um óleo, aí quando foi a de número 40 deu certo. E aí ele colocou o nome de WD-40, que foi que deu certo. Então, quando a gente encara como aprendizado, é muito legal, porque a gente consegue aprender muito e evoluir. E aí, em relação ao que você falou, e o que o Silente tinha comentado, é justamente isso. O que é que você quer? O que é que você queria, né? Por exemplo, você, Felipe. Tá. Você queria passar na aeronáutica ou você queria ter o bônus que passar na aeronáutica iria trazer? Então, fora o que a gente quer na vida, o importante é a gente entender o que a gente quer de verdade. Porque às vezes as pessoas confundem. As pessoas que ficam perdidas na vida, elas confundem o que é objetivo e o que é ferramenta. Vou dar um exemplo bem facinho. Tem gente que busca dinheiro. Já ouviram falar aquela frase lá que o dinheiro não traz felicidade? Ela é verdade, porque assim, o dinheiro... Mas a outra também é verdade, viu? O dinheiro manda buscar, é quase isso. O dinheiro, o papel, ele não traz. O que traz a felicidade são as coisas que você pode adquirir com o dinheiro. Então, seja lá segurança, conforto ou o que a pessoa busca. Aí, com o emprego, por exemplo, quem busca um emprego, muitas pessoas buscam a palavra que chama estabilidade. Então, quem vai buscar concurso, eu quero ficar estável. Então, ela não quer passar no concurso, ela quer ser estável. Quando você começa a perceber o que você quer é diferente da ferramenta, aí você vai buscar outras ferramentas para conquistar aquilo. E aí, às vezes, o que você vai fazer você desencana da ferramenta. O que você busca é um outro objetivo um pouco diferente, que às vezes precisa um pouco de ajuda para entender qual que é o objetivo de fato. Porque o objetivo assim, fala assim, eu quero passar num concurso. Eu vou te perguntar para quê?
Vou te perguntar umas 5 vezes para quê. Quando você conseguir responder as 5 vezes, aí vai ficar mais fácil de entender o porquê que você quer aquilo. Então, assim, as metas e o objetivo, o fracasso, às vezes, é uma puta de uma oportunidade de conquistar o aprendizado. E às vezes é só um passo. Por exemplo, se formar na faculdade, para quem já se formou, sabe que não significa muita coisa, não. Você só ganha habilitação para poder trabalhar, porque o resto depois o bicho pega para poder trabalhar com as coisas que você precisa. Então depende de cada um mesmo, assim, e depende do mindset mais fortalecido que vai te ajudar muito nesse aprendizado. Tá? A faculdade, o diploma, ele significa o título, assim, né? O documento. Mas a bagagem que cada um adquire na faculdade, participando das coisas, se dando a oportunidade, é muito maior do que qualquer outro diploma, né? Então, igual eu brinco, o que faz a diferença do cara que pega um helicóptero e vai até o pico do Everest e do cara que vai escalando e tal? Então, o que vai fortalecer todas as conquistas, muitas vezes são o nosso caminho e não a linha de chegada. E as pessoas estão ficando muito frustradas porque ou elas não têm linha de chegada ou elas nem sabem o que é isso e elas se perdem no meio do caminho, mas muitas vezes o caminho é que faz a diferença. É quando você começa a ver quem está do seu lado, quem são seus parceiros de fato, aquilo que você faz. Então tudo isso agrega bastante. Cara, queria agradecer também essa oportunidade e esse networking que a gente acabou fazendo e que acabou desenrolando para essa live, uma das outras que podem acontecer. E queria dar parabéns para a galera que ficou até agora, porque eu acho que é isso, né? Porque quem quer fazer a diferença na vida, corre atrás e faz a diferença. Não fica esperando as coisas acontecerem. Então, quem faz alguma coisa que é fundamental, que agrega, na verdade, né? É importante. E só para deixar assim a galera pensativa em relação a o que fazer da vida, acho que o que precisa, que o Felipe falou no comecinho da live, que ele pegou e falou, fiz um planejamento para 5 anos e tal, acho que só tarefa para casa, né? O que vocês querem daqui a 5 anos, né? Então esquece pandemia, tá? O que vocês querem daqui a 5 anos? E aí a hora que vocês estiverem fazendo alguma coisa, simplesmente vocês vão olhar e pensar o seguinte, isso vai me levar para onde eu quero ou isso vai me afastar de onde eu quero? Se isso estiver te levando para lá, top, embarca. Se isso estiver te afastando de onde você deseja, não sei se vale a pena, tem que pensar. Viu? Isso aí, galera. Se vocês acham que contribuiu um pouquinho e que vocês conhecem alguém que de repente pode contribuir um pouco, compartilhe com essa pessoa, que antes tarde do que mais tarde. As pessoas vão se ligando disso. Tamo junto. Falou. Até mais, maninho. Abraço. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.